Momento UOL. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento UOL. Dessa vez a gente está aqui no Customer Day gravando esses episódios especiais para vocês com os nossos palestrantes. E hoje a gente vai estar aqui falando com a Beth. A Beth Antunes, ela é diretora de comissários na Azul Linhas Aéreas. E ela vai contar um pouquinho pra gente de como é a trajetória dela, vai contar também um pouquinho sobre o tema que ela vai falar pra gente hoje aqui no Customer Day. Então, se você não conseguiu estar aqui com a gente, ou se você quer revisar um pouquinho aí dos temas que a gente conversou, fica de olho nesse episódio. Tudo bem, Beth? Tudo, e você? Tudo Prazer estar ótimo. aqui, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a você por estar aqui com a gente. Beth, conta um pouquinho pra gente do que você faz hoje, né? De como que é o seu dia a dia na Azul, como que tem sido essa experiência para você. Legal. Meu dia a dia é dinâmico, né? Para não usar outro termo, é corrida, dinâmico, mas é uma área muito interessante, uma área muito gostosa. A aviação, ela tem por si só uma complexidade muito grande, né? Eu estou na aviação há quase 40 anos. E durante meu tempo de trabalho eu só fiquei 4 anos fora da aviação, então eu sempre estive à frente de grandes grupos, sempre estive com o cliente, sempre à frente do cliente. Quando eu entrei na aviação, eu logo comecei a atender cliente no balcão do aeroporto de Congonhas. E aí eu fui subindo na carreira e assumi logo muito cedo cargos de liderança. E dentro dessa trajetória, eu acho que o que eu considero mais importante foi lidar com gente, sabe? Então, eu desenvolvi, acho que um jeito de fazer gestão com pessoas que faz com que a gente se aproxime cada vez mais e traga isso para o cliente também, né? Essa experiência para o cliente. Eu trabalhei 4 anos também com desenvolvimento para executivos na Amana Key, que também me deu uma visão muito forte da gestão humanista, né? Que a gente aplica no dia a dia. E eu estou na Azul desde o início, eu sou uma das fundadoras também, estou lá há quase mais de 15 anos já. Eu comecei cuidando dos aeroportos e toda a parte do atendimento do cliente. E há 4 anos, quase 4 anos, eu cuido do grupo de comissários. São 4.000 comissários lidando diretamente ali com o cliente. Então, é uma experiência incrível e a Azul é uma empresa incrível para se trabalhar. Então, um pouco da minha experiência, da minha muita experiência, né, de trabalho é essa, sempre lidando com o cliente. E é muita experiência mesmo, né? Quase 40 anos no mesmo setor. Como foi essa escolha? Foi uma escolha você estar na aviação ou foi algo que foi fluindo? Era uma paixão antiga sua? Conta um pouquinho pra gente. Eu costumo dizer, quando eu comecei a querer trabalhar, eu entreguei currículo para 2 empresas na época, para a Varig e para a Telefônica. E a Varig me chamou. E aí você começa a trabalhar nesse meio e ele é apaixonante, né? Então, a aviação é uma das 4 indústrias mais complexas do mundo. Então, a gente tem a indústria da guerra, hospitalar, aeroespacial e aviação. E aí você vai enveredando, eu fui enveredando e fui crescendo na carreira e fui assumindo tarefas diferentes dentro do ambiente da aviação. Então, foi o mesmo setor, mas com atividades diversas. E eu digo que acho que foi uma escolha do coração num certo momento, né? Quando eu fui para a educação executiva, para a educação para gestores na Amana, eu optei sair da aviação na época. E eu senti uma saudade imensa daquele ambiente dinâmico e aí eu acabei retornando para a Azul por amor à aviação realmente. Foi bem legal. E o que te motiva, né, a continuar inovando, buscando excelência no atendimento ao cliente? Você falou que o que te motiva muito é estar em contato com o cliente, né, entender de gente. Como que você busca inovar nesse sentido? Você sabe que eu sou muito antenada e sou muito curiosa por novidades e porque o que realmente acrescenta no ser humano. Então, eu estudo muito a dinâmica humana do comportamento, é um tema que eu adoro. E o que me motiva é passar para as pessoas, para a minha equipe, para o dia a dia, o que é ser um profissional que lida com o cliente, sabe? Então, passar um pouco da minha experiência. Se você não tiver um coração bom para lidar com gente, não vai, não adianta.
Você, para lidar com o cliente, você precisa ser primordialmente gente que goste de gente, né? Então isso me motiva muito, passar um pouco dessa experiência, estar com eles à frente, inovando, vendo o que a gente consegue fazer cada dia melhor para os clientes. E isso tem um campo enorme de atuação nessa área de experiência do cliente, de lidar com gente. É isso que me motiva. Muito. A dinâmica humana me motiva. E dentro do setor da aviação que você está, né? O que você sente que é essencial para garantir uma boa experiência do cliente dentro desse universo, né, da aviação? Você lida diretamente ali com o sonho das pessoas, né? Muita gente está é a primeira viagem, ou está viajando para realizar um sonho mesmo, né? Ou às vezes por algum motivo mais triste, né? Visitar algum familiar ali que está precisando de algo. Então você lida ali com as pessoas e com as emoções dela, né? E como que é essa questão? Como você lida nesse sentido? Você sabe que a aviação hoje em dia, ela já não é mais o glamour. A aviação hoje é até um desenvolvimento das cidades. Ela é um serviço de impulsionar desenvolvimento para o Brasil. E o que você falou é absolutamente real, né? As pessoas têm um sonho de viajar, muitas vezes é a primeira viagem de férias, mas tem também os motivos que às vezes não são tão bons, né? Quanta gente está indo, às vezes, para um velório ou para uma primeira entrevista de emprego que está com medo, e muita gente ainda tem medo de voar. Sim. Então é um ambiente cheio de emoções. E o que eu vejo, pela complexidade da aviação, a gente está sujeito ao que a gente chama de contingência. Então, às vezes, a pessoa está indo com um compromisso e tem uma meteorologia, um nevoeiro e o aeroporto fecha, o avião não pode decolar. Então, as emoções dos clientes vêm à flor da pele, né? E eu acho que na Azul a gente tem uma técnica que a gente chama OPA. Olhe, perceba e atenda. Então, acho que a gente vai muito nessa linha do OPA. Como é que eu que estou à frente com esse cliente, passando por um momento difícil, posso ajudá-lo, né? Eu até falei na minha palestra, fiz uma pergunta que é: o cliente tem sempre razão? Não, muitas vezes o cliente não tem razão. Muitas vezes ele tem, muitas vezes ele não tem razão. Mas não importa, né? O que importa é o que eu vou fazer para ajudar esse cliente nesse momento que ele precisa da gente. Então, acho que muito roda por esse cenário do que eu faço para ajudar aquele cliente que está na minha frente. Se a gente tiver isso em perspectiva, a gente passa por qualquer problema. E a aviação no Brasil, ela vai crescer cada vez mais. A gente ainda tem hoje no Brasil muito pouca gente voando para o tamanho da nossa população. Quando a gente compara com países como o Chile voa 7 vezes mais do que o brasileiro voa. Então tem muitas cidades para serem atendidas, tem um campo enorme. E a aviação ela tem que ser encarada como um crescimento para o Brasil também, além de realizar todos esses sonhos que você comentou aí, né? Com certeza, Beth, obrigada. E a gente queria também saber como você enxerga o futuro desse atendimento ao cliente, especialmente no setor da aviação. A gente está vendo tantas coisas mudarem, né? A inteligência artificial chegando com tudo aí. É um dos temas centrais aqui, né, do nosso do Customer Day desse ano. A gente fala muito sobre inteligência humanizada e a gente sabe que é essencial essa humanização no atendimento. Não dá para ser robótico quando a gente está lidando com pessoas. E dentro da aviação, como que isso está sendo inserido? Tem alguma coisa vindo aí de frente com essa atualidade? Legal. Como que está vindo isso? A tecnologia está muito presente na aviação, né? Então, eu diria 2 coisas. Tecnologia e ESG. São 2 temas que a gente não pode tirar de perspectiva dentro de qualquer cenário, dentro de qualquer área de serviços, indústria também, mas bastante de serviço. Quando a gente olha para a inteligência artificial, hoje a gente ainda olha com medo para ela. A gente não sabe bem que bicho é esse que está vindo aí, mas que não está vindo, já chegou, já está instalado, né? Então, eu como líder, o que eu me preocupo, o que essa inteligência artificial pode fazer em prol do meu cliente? O que ela pode fazer
para ajudar o meu cliente a ser mais ágil na solução e nas respostas que ele precisa. Acho difícil a inteligência artificial substituir um ser humano presencialmente, porque a gente é relacional. O ser humano gosta das relações. Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, mas de qualquer maneira o relacional faz parte do humano. Mas eu vejo a inteligência artificial podendo ajudar em várias áreas de apoio. Por exemplo, num call center, uma inteligência artificial pode ajudar? Pode. Ela pode montar um roteiro de viagem com custo, com dicas, com tudo em questão de segundos. Pode ajudar nas áreas mais administrativas, num jurídico, numa área fiscal? Pode. Então, tem muito campo de atuação para a inteligência artificial. As empresas estão estudando muito isso, a gente já tem dentro da Azul alguns módulos mais internos, mas sem perder isso que você falou, a humanização. A partir do momento que a coisa virar só um robô, não vai dar certo. E como vocês têm utilizado isso internamente hoje? Internamente hoje a gente usa a gente tem uma parte administrativa de manuais, de treinamento muito grande. Então a gente está usando muito para isso e para respostas rápidas para toda essa parte de back-office. E algumas coisas para cliente. Quando você olha, por exemplo, você entrar num app, poder fazer uma reserva, pagar, isso já é um pouco da inteligência artificial aplicada. Então tem muito da tecnologia em prol do cliente, sim. A gente vê algumas ações, né, com comissários e tudo mais, que às vezes Sim. eles sabem que tem alguém dentro do avião que vai fazer aniversário. Sim. E levam ali um bilhetinho, né? Isso é muito presente na Azul, a gente sempre vê aí nas redes sociais o pessoal abordando sobre isso. A inteligência artificial auxilia em saber sobre esses dados para conseguir fazer essas ações? Como que é isso? Você sabe que essa história, esse é um OPA, né? Olhou, percebeu e atendeu. Então viu que tem, por exemplo, um idoso a bordo, a gente vai lá fazer um carinho diferente. Mas isso é interessante porque aí é onde a inteligência artificial não substitui o humano. Ela te dá o dado, ela te dá um input. Então, às vezes, os comissários eles têm um equipamento, um celular, onde tem toda a informação do voo ali. Então, no voo eu sei se tem um cliente diamante, eu sei se tem um idoso, mas tem muito também do olhar naquele cliente. E essas ações surgiram na ponta. Não foi a sede que pediu para os comissários fazerem. Olha, quando tiver um cliente de primeira viagem, vai lá e faz um bilhetinho para ele. Não foi. Como a gente tem esse OPA, os comissários começaram a fazer coisas desse tipo a bordo. E eu me deparei com os comissários escrevendo em guardanapos, porque não tinha um cartão, alguma coisa melhor para dar para o cliente. Então eles escreviam em guardanapos. E eu comecei a ver isso, falei, gente, peraí, vamos dar um cartão bonitinho para eles escreverem bonitinho. Aqui, né? Dá um upgrade. Mas não foi a sede que falou, olha, façam isso, deem o cartão. Não foi. Isso vem da cultura, isso é espontâneo no grupo de trabalho, né? Então, eu falo muito de comissários, mas se você olhar, por exemplo, a gente tem ação em aeroportos que a gente acabou estruturando em programas de cultura que vieram da ponta. Então, quando você olha, por exemplo, Recife faz a melhor festa junina lá no aeroporto. A ponta faz. Então, são ações espontâneas que reforçam a cultura do servir. Por quê? Porque é leve, é gostoso, o cliente gosta. Isso é uma cultura implantada do servir, que é outro ponto muito importante. Cultura do servir. E essa cultura do servir, ela vem da empresa ou ela pode ser trazida pelo setor de CS, CX? Você acredita que os líderes de CS, CX podem influenciar na cultura da empresa nesse sentido? Olha, eu vejo muito a cultura como um jeito de fazer as coisas que é inerente a cada organização. No caso da Azul, os nossos executivos já vieram com a cultura do servir, desde o início. Então, a missão da Azul é servir, simples assim. Não é uma missão escrita com um monte de frases na parede que ninguém decora, é servir. Então, na Azul, ela já veio instalada desde os executivos e isso se desdobrou. Acho, claro, que o CX pode influenciar, deve influenciar, mas ele deve pesquisar na ponta. O que a ponta está fazendo que é bom que a gente pode transportar
como uma cultura para a organização inteira. Quando vem de cima para baixo, essas ações com o cliente, sem muito sentido, sem muita participação da ponta, essas ações tendem a não dar certo. Então, CX, sim, entende o ambiente, entende o que está acontecendo e aí fomenta e ajuda com programas, com estrutura, para que isso permeie a organização toda. Como você enxerga, né, o futuro do atendimento ao cliente na aviação? Como você acha que vai ser daqui a uns 5 anos, assim? Você acha que... Pergunta difícil. Eu estou na aviação há quase 40. Às vezes eu brinco que a aviação não mudou muito, porque a gente continua tendo que ir para o aeroporto, despachando mala, embarcando, checando documento, tudo que a gente fazia há 40 anos atrás. O que eu vejo em atendimento é cada vez mais o self-service. O cliente se atendendo, resolvendo tudo, tem um problema, ele já tem um aplicativo que ele mesmo resolve, ele resolvendo a vida dele, mas tendo sempre um apoio de gente quando ele precisa, né? Então eu vejo que cada vez mais a gente caminha para o self-service, né? É um modelo bem interessante e de liberdade para o cliente, sabe? Sim, é bem legal isso, porque algum tempo atrás a gente não conseguia, por exemplo, fazer o self-check-in, né? Hoje já é possível. Então isso você acredita que isso cada vez vai vir com mais força? Você despacha bagagem sozinho hoje, né? Então tem uma série de coisas. Você tem um problema no voo, você mesmo remarca teu voo para um horário que for mais conveniente. Sim. Você tá livre. Você fica um pouco independente para resolver tudo sozinho. Eu acho que caminha cada vez mais para isso, para esses pontos. E eu acho que isso é uma demanda geracional mesmo, né? A gente quer ter ali tudo na mão, fazer tudo por si próprio, né? A gente resolve as coisas hoje com muita facilidade. Então, eu acho que isso influencia em todos os setores, né? E o importante é que talvez a gente tenha 80% de tecnologia, 20% para as pessoas que ainda não aderiram à tecnologia, né? Às vezes eu falo, eu não sei se a minha mãe conseguiria viajar sem ter um balcão de check-in, fazendo tudo pelo celular, ela tem quase 90. Mas essa também é uma tendência que vai mudar. Hoje você vê as pessoas, os mais idosos, já usando também a tecnologia. Então eu acho que a gente envereda por um modelo tecnológico forte, mas que as organizações não podem esquecer é que quando precisar de ajuda tem que ter um humano ali. A gente sempre quer ter a segurança, né, de ter alguém ali. Se a gente precisar, se o robô falhar, né, a gente tem a quem recorrer, né? E tem essa dinâmica da relação, né? O carinho, o amor que você está transmitindo ali no atendimento. Você chega no aeroporto para viajar, você chega com medo, você chega nervosa. Será que vou fazer tudo certinho, vou perder o voo? Tem alguém ali que vai te olhar e falar, calma, eu vou te ajudar. Então, no ambiente da aviação, no ambiente do aeroporto, esse cuidado com o cliente, ele é exigido, não tem jeito. Com certeza. E agora, né, a gente já está chegando aqui no finzinho, passou super rápido, né? Eu estou adorando aqui conversar com a Beth, mas eu queria que você desse um conselho para quem quer se destacar, né, na área de atendimento, fazer a diferença na experiência do cliente. Qual conselho que você dá para essas pessoas que estão iniciando agora e também para as que já são líderes e querem se especializar cada vez mais, né? Você tem aí muitos anos já de experiência. O que você diz para a gente? Eu comecei a trabalhar com 17 anos. No meu primeiro treinamento, eu ouvi uma frase que marcou a minha vida, que é: ninguém é melhor profissional do que aquilo que é como ser humano. Então, você quer se destacar em qualquer área, não só na experiência do cliente, em qualquer trabalho, seja o melhor ser humano possível. Ninguém é melhor profissional do que é como ser humano. Ninguém é melhor pai, amigo, esposa, filho do que é como ser humano. E se você quiser se destacar em alguma área, faça o melhor sempre. Especificamente com o cliente, goste do servir. Se você não gosta do servir, se você acha que você quer ter a razão numa conversa com o cliente, não vai dar certo, né? Cliente é servir o tempo todo, é gostar de gente. Se você não tem essa aptidão, não tem problema. Pode fazer outra coisa em escritório, também tem muita área em que você
fica mais com você mesmo, mas para ser um profissional de atendimento ao cliente, explore o que você tem de melhor, de coração, nas relações, no sorriso, no olho. Esse, para mim, é o caminho. Fica antenado com o que está acontecendo de tecnologia, oferece a melhor opção, se doa. É isso que eu efetivamente acredito. Muito bom, Beth. Obrigada pela dica final aqui. Um prazer estar aqui, obrigada. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente agora vai sair renovado desse podcast, com muitos insights. E é isso que você falou, né? Se você quer trabalhar com pessoas, você tem que gostar de pessoas. E acho que essa é realmente a maior dica. Obrigada, Beth. Obrigada a todos.